Gênesis 47. Então veio José e denunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Que são vossos negócios? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles são homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E José também trouxe a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentava seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, de pão até a boca dos meninos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão por cavalos, e pelo gado das ovelhas, e pelo gado das vacas, e por jumentos, e os sustentava de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor senão nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, assim nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se assole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo,
porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde um cabo dos termos do Egito até seu outro cabo. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José pôs isto por estatuto até ao dia de hoje, sobre a terra de Egito, que Faraó achasse o quinto, salvo que só a terra dos sacerdotes não ficou por de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, assim que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, os dias de Israel para morrer, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tem achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e faças comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres em Egito, mas que eu deite com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.